Eu vou falar um pouco sobre as doenças do trato circulatório. Na insuficiência cardíaca, ela é meio que a incapacidade do coração bombear o sangue necessário para todas as demandas do corpo. Ele se torna insuficiente devido à sua falha na capacidade de contratibilidade e tem um aumento no seu trabalho, né? As causas de insuficiência são todas ou doenças ou alterações que provem o aumento da pressão arterial nas câmaras cardíacas, como insuficiência valvar, também ocasionam a lesão e a perda da musculatura cardíaca, como a necrose do miocárdio. Elas impedem a contratibilidade normal das fibras cardíacas. Alteram também a contratibilidade normal, como a arritmia, fibrilação ventricular. Vários mecanismos atuam no coração normal ou doente na tentativa de atender as demandas para uma manutenção de um débito cardíaco adequado. Embora existam várias causas que levem à diminuição intermitente ou permanente do trabalho cardíaco, existem diversos mecanismos compensatórios. Os principais mecanismos são dilatação cardíaca, hipertrofia do miocárdio, aumento da frequência cardíaca, do aumento da resistência periférica, da volemia e redistribuição do fluxo sanguíneo. A cardiomiopatia compensatória ocorre quando esses mecanismos compensatórios possibilitam o funcionamento adequado do coração sem maiores consequências clínicas. Contudo, são fatores precipitantes, como exercício físico excessivo, febre e anemia, ocasionam ou exigem um aumento do débito cardíaco. Eles podem suplantar esse estado compensado e desencadear um quadro de insuficiência cardíaca. A ICC é classificada como direita e esquerda, dependendo em qual lado do coração ela está afetando. E quando o processo for muito prolongado, a insuficiência de um dos lados pode ser bilateral. Quando a ICC do lado esquerdo, elas observam a dilatação e a hipertrofia do ventrículo esquerdo, congestão e edema pulmonar. Histologicamente, os pulmões apresentam, além de congestão e edema acentuados, hemorragias e macrófagos refletos de hemosiderina, conhecidos como células da ICC, e fibrose alveolar. Os sinais clínicos de ICC esquerda são tosse e dispneia. Na ICC do lado direito, eles observam lesão cardíaca do lado direito associada à congestão generalizada de órgãos abdominais e craniais, bem como a nasarca. Ela é caracterizada por hidrotórax, hidropericárdio, hidroperitônio e edema subcutâneo. A formação desse edema vem do aumento da pressão hidrostática pela estase venosa e do aumento da volemia devido ao sistema renina, angiotensina e aldosterona, que promovem a retenção de sódio e água pelos rins. Os sinais clínicos são como distensão da jugular por causa da estase sanguínea. Diarreia decorrente à congestão de estômagos e intestinos podem também ser observadas. A congestão passiva crônica do fígado é uma lesão bem característica. O fígado geralmente está aumentado de volume, congesto e tem um aspecto de noz moscada decorrente à congestão e dilatação das sinuosidades. Tem também atrofia e necrose de hepatócitos da zona centrolobular. O processo pode progredir para a fibrose. Na hipertrofia do miocárdio, ela é uma resposta compensatória do músculo cardíaco em decorrência à sobrecarga crônica, seja sistólica ou seja diastólica. A hipertrofia pode ser classificada em dois padrões distintos: a hipertrófica concêntrica e a hipertrófica excêntrica. Na hipertrofia concêntrica existe um aumento da espessura das paredes ventriculares sem o aumento do volume diastólico final, quando ocorre quando tem uma sobrecarga de sistólica. A hipertrofia excêntrica ocorre quando tem um aumento da sobrecarga diastólica. Então, quando há aumento do volume sanguíneo recebido em uma ou ambas as câmaras cardíacas. As duas alterações serão discutidas desta forma, basicamente. Tem a hipertrófica excêntrica, aumento da carga diastólica. A concêntrica, aumento da carga sistólica. A persistência do ducto arterioso após o nascimento do animal. Os pulmões são sempre insuflados, diminuindo assim a resistência ao fluxo sanguíneo pulmonar, devido à súbita interrupção do fluxo sanguíneo pela placenta. A pressão da aorta se eleva. Isso faz com que o sangue reflua da aorta para a artéria pulmonar em poucas horas. A parede muscular do duto arterioso sofre uma concentração acentuada e dentro de 1 a 8 dias essa constrição é suficiente para interromper todo o fluxo sanguíneo, tendo um fechamento funcional.
Nos próximos 1 a 4 meses, esse ducto arterioso torna-se anatomicamente ocluído devido à proliferação de tecido conjuntivo fibroso em seu lumen. A causa do fechamento está relacionada com o aumento da oxigenação do sangue que flui por ele. Em potros, o ducto pode permanecer patente sem ser considerado anormal em até 5 dias após o nascimento. Um ducto arterioso que permanece patente por tempo superior é considerado patológico. Quando esse canal não se fecha, tem-se uma condição chamada de persistência do ducto cardíaco arterioso. Essa persistência é a alteração congênita mais comum em todas as espécies, principalmente no cão. Nesse defeito, a comunicação entre a aorta e a artéria pulmonar permanece aberta, ocasionando um desvio de sangue do lado esquerdo para o lado direito. As sequelas irão depender do diâmetro do ducto persistente. Se o ducto for de diâmetro considerável, haverá uma sobrecarga no volume sanguíneo no ventrículo esquerdo e o resultado em hipertrofia excêntrica, uma vez que grande parte do sangue sairia pela aorta para a grande circulação. Ela é lançada para a artéria pulmonar e segue então para os pulmões, resultando em congestão pulmonar e retornando ao ventrículo esquerdo, já que o direito será submetido a um aumento de pressão, resultando em hipertrofia concêntrica. Há também a dilatação atrial esquerda, devido ao aumento do fluxo sanguíneo oriundo dos pulmões, aumentando a predisposição à trombose decorrente do turbilhonamento do fluxo. Na endocardiose, ela também é conhecida como degeneração mixomatosa, ou mucoide das válvulas. É uma importante doença valvar, frequentemente diagnosticada em cães. Sua etiopatogenia é desconhecida, mas aparentemente ocorre de posição de glicosaminoglicanos e concomitantemente a degeneração do colágeno da válvula, decorrente de herança poligêmica. Todas as válvulas cardíacas podem ser acometidas, contudo, sua ocorrência é mais elevada na válvula atrioventricular esquerda e menos frequente na atrioventricular direita e nas semilunares das artérias aorta e pulmonar. Por sua incidência aumentada com a idade, de modo que cerca de 75% dos cães acometidos apresentam uma idade superior a 16 anos. A endocardiose valvar também é conhecida como doença do cão velho. Macroscopicamente, observa-se o espessamento nodular de consistência firme, de coloração esbrancacenta ou amarelada, com superfície lisa e brilhante, e são localizados nas bordas livres das válvulas. Histologicamente, observa-se a substituição da camada esponjosa da válvula por tecido conjuntivo mixomatoso. Não há evidências de ocorrência de processo inflamatoso. Quando tem um processo degenerativo envolve as válvulas atrioventriculares, ele pode se estender para as cordas tendíneas, predispondo à ruptura. As consequências da endocardiose valvar irão depender da intensidade do processo. Quando discreta, não ocorre alteração funcional significativa da válvula, sendo considerado um achado acidental em necrópsia. Contudo, se o processo degenerativo for intenso, as alterações funcionais da válvula ocorrem, levando a um quadro de insuficiência valvar que possibilita o refluxo sanguíneo para dentro do ventrículo ou do átrio. A sobrecarga do volume a qual o ventrículo estará submetido desencadeia um quadro de hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo. Quando é a válvula mitral que está acometida ou hipertrofia excêntrica do ventrículo direito, quando a acometida é a válvula tricúspide. Associada a essas alterações, tem-se também a dilatação do átrio. A progressão do processo pode desencadear a insuficiência cardíaca, com todas as suas manifestações clínicas e macroscópicas. Já tiveram estudos que descreveram que essa lesão é comum nas raças de Cavalier King Charles, Spaniel, Poodle, Schnauzer, Pinscher, e em algumas mais raças os machos são mais acometidos. Na cardiomiopatia, na endocardite, o processo inflamatório é do endocárdio. A inflamação pode ser localizada nas válvulas ou na parede de átrios ou ventrículos. A endocardite valvular é mais frequente que a endocardite mural. A endocardite valvular é a lesão que acomete principalmente as válvulas atrioventricular esquerda, na maioria das espécies domésticas, talvez por ser submetida a uma pressão sanguínea maior. Entretanto, nos ruminantes, as válvulas atrioventricular direita é a mais acometida.
As válvulas semilunares da aorta, seguidas pelas semilunares pulmonares, também podem ser afetadas. As causas da endocardite são bactérias, parasitas e fungos. Mais de 90% dos casos são endocardites bacterianas. As válvulas são estruturas do coração que apresentam um movimento contínuo com a posição de suas margens e, por essa razão, são predispostas a um maior desgaste fisiológico. Este desgaste favorece a aderência e a proliferação de bacteriana no endotélio das válvulas lesionado pelo trauma da aposição. Com lesão endotelial ocorre a exposição de proteínas da matriz extracelular, tromboplastina e fatores teciduais que ativam a cascata de coagulação, formando um coágulo no endotélio danificado e a infiltração de leucocitária. Bactérias se ligam avidamente às integrinas expressas em células endoteliais, fibrinonectina de matriz extracelular exposta e componentes de coágulo, como fibrinogênio, fibrina e plaquetas. Essa adesão é mediada por componentes da superfície microbiana que reconhecem moléculas de matriz adesiva que são expressas por sua superfície de alguma bactéria, como estafilococcus, streptococcus. Adicionalmente, as bactérias podem desencadear a produção de fatores tecidual e a indução da agregação plaquetária, contribuindo para o aumento da lesão vegetante, e enzimas bacterianas podem favorecer a destruição do tecido valvular e a ruptura das cordas tendíneas. Desse modo, outro fator fundamental para que ocorra a endocardite é a bacteremia constante e recorrente. Todas as endocardites valvulares são geralmente processos inflamatórios bacterianos em outros locais, como abscessos pulmonares ou hepáticos, metrites, mastites. Os agentes bacterianos mais frequentes são isolados, como Truferella, Phiogenes, Streptococcus em bovinos, Streptococcus em suínos. E também temos Ehrlichia coli em cães. A lesão inicial consiste em pequenas ulcerações irregulares nas bordas valvulares, muitas vezes de difícil visualização. Posteriormente são observadas massas de coloração amarelada e acinzentadas, de tamanho variável, e às vezes são recobertas de coágulo sanguíneo. As massas são extremamente friáveis, rompem-se com facilidade e, quando retiradas, promovem erosões do endotélio valvular. Pode ser observada a ruptura de cordas tendidas. Nessa fase, a lesão é conhecida como endocardite valvular vegetativa, devido ao aspecto macroscópico mencionado. Nas lesões mais crônicas, os depósitos de fibrina podem ser organizados em tecido conjuntivo fibrinoso e as massas passam a ter aspecto verrugoso. Microscopicamente, essas massas são camadas de fibrina e sangue com colônias de bactérias depositadas sobre suas camadas de células inflamatórias associadas à proliferação de tecido de granulação. As consequências da endocardite valvar são geralmente fatais, podendo ser cardíacas ou sistêmicas. Estenose ou insuficiente valvulares são consequências cardíacas que geralmente acarretam a insuficiência cardíaca, enquanto as consequências sistêmicas são decorrentes do embolismo bacteriano, caracterizado por abscessos e infartos sépticos em diversos órgãos. Nos casos de endocardite valvar esquerda, o infarto e abscesso pode ser observado nos rins, baço, coração e cérebro. Na direita, pode ocorrer a formação de abscesso nos pulmões ou pneumonia tromboembolítica. Endocardite mural é geralmente uma extensão da inflamação valvular. A cardiomiopatia dilatada é uma das mais importantes causas de insuficiência cardíaca em cães e gatos, sendo caracterizada pela dilatação das 4 camas cardíacas. Nesses casos, há a diminuição da capacidade contrátil do miocárdio e o aumento do volume diastólico final. Histologicamente são observadas cardiomiócitos de tamanhos variados, alguns degenerados, associados às áreas de necrose e fibrose. A cardiomiopatia dilatada felina tem sido associada à deficiência de taurina. A taurina, como é um aminoácido sintetizado pela maioria das espécies a partir da metionina e da cisteína. Contudo, nos felinos, esse processo não é o suficiente para suprir todas as suas necessidades, sendo necessária sua suplementação por meio da dieta. Para que ocorra a cardiomiopatia dilatada por deficiência de taurinas, leva-se um tempo prolongado, por isso os animais acometidos são geralmente gatos de meia idade. Nesses casos, há diminuição da contratibilidade cardíaca, com redução do débito cardíaco e insuficiência cardíaca. Alguns gatos desenvolvem também tromboembolismo aórtico. Macroscopicamente, o coração perde o formato cônico normal e se apresenta globuloso, em decorrência de dilatação biventricular.
As paredes ventriculares são delgadas e flácidas e ocorre um aumento das câmaras ventriculares e achatamento dos músculos papilares. São observadas também todas as alterações sistêmicas decorrentes à insuficiência cardíaca bilateral. A cardiomiopatia dilatada canina ocorre em cães jovens e adultos, geralmente machos de raças grandes, como São Bernardo, Doberman, Boxer e alguns desse tipo. A etiopatogenia é desconhecida, mas sabe-se que tem a tendência familiar. Acredita-se que deficiências nutricionais de carnitina possam estar envolvidas na patogenia da cardiomiopatia dilatada em Boxer. Além disso, baixas concentrações de taurina já foram identificadas em cães com essa doença. Outra causa tem sido registrada é a administração do antineoplástico de doxorubicina, que é um fármaco que é eficiente no tratamento de cães do tipo de neoplasias. No entanto, existe a degeneração miocárdica e fibrose pode ocorrer com a manifestação cardiotóxica. As paredes ventriculares ficam, como já falei, delgadas e flácidas. Ocorre um aumento de todas as câmaras cardíacas. E a bovina ela já foi descrita em bezerros negros japoneses, mochos australianos. A necrópsia observa a necrose do miocárdio e está associada à dilatação cardíaca e sinais de insuficiência cardíaca e frequentemente congestiva. Já na cardiomiopatia hipertrófica, ela é caracterizada por um miocárdio ventricular recorrente a doenças cardíacas vasculares e é uma alteração frequentemente descrita em gatos machos adultos, ocasionalmente em cães. Macroscopicamente, a gente observa a hipertrofia simétrica ou assimétrica dos ventrículos, o espessamento acentuado do septo interventricular, que ocasiona a redução da câmara ventricular, reduzindo o débito cardíaco. Histologicamente, as miofibrilas encontram-se hipertrofiadas em padrão desorganizado e áreas de fibrose podem estar associadas. A cardiomiopatia hipertrófica felina é a cardiomiopatia mais comum em felinos e se caracteriza por uma desordem diastólica. Sua etiologia não é conhecida, contudo suspeita-se de um caráter autossômico recessivo. É uma causa importante de trombos do endocárdio e do átrio esquerdo que podem se desprender, causando uma obstrução da artéria aorta abdominal. A cardiomiopatia hipertrófica canina, como dito anteriormente, é muito menos comum que a cardiomiopatia dilatada. Sua etiologia é desconhecida e macroscopicamente observa-se a hipertrofia acentuada e sinais de insuficiência cardíaca. No hidropericárdio, ele apresenta-se normalmente uma pequena quantidade de fluido seroso e claro para a lubrificação dos folhetos. O hidropericárdio é o acúmulo excessivo de líquido dentro do saco pericárdio e é considerado um transudato, devendo, portanto, ser diferenciado de um exudato que acompanha processos inflamatórios do pericárdio. O hidropericárdio apresenta-se como um fluido aquoso claro, transparente ou ligeiramente amarelado, pobre em proteínas e que não se coagula quando exposto ao ar. Processos patológicos que levam ao aumento da pressão hidrostática, o aumento da permeabilidade vascular e a diminuição da pressão oncótica ou de drenagem linfática são suas causas para esse tipo de alteração. Entre elas estão doenças crônicas caquetizantes como verminose, subnutrição, insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca direita ou bilateral. É importante ressaltar que a presença de filamentos de fibrina no hidropericárdio pode ocorrer e não indica por si só um processo de inflamações. As causas são processos patológicos que aumentam a permeabilidade vascular, como ureia em cães, doença do coração de Amora ou doença do edema que acomete suínos. Macroscopicamente, observa-se o acúmulo excessivo de fluido no saco pericárdico sem ocorrer alterações de folhetos, que permanecem lisos e brilhantes. O líquido é geralmente amarelado e translúcido. Em alguns casos, pode ocorrer o espessamento da opacidade dos folhetos, quando o fluido permanece acumulado por período prolongado. Deve-se ter cuidado com a interpretação do acúmulo de líquido no saco pericárdico, pois após a morte o líquido pode estar discretamente aumentado de volume e avermelhado, devido à embebição por hemoglobina, mas é apenas uma alteração pós-mortem. As consequências de um hidropericárdio dependerão da velocidade e a quantidade do líquido acumulado. O acúmulo lento e em grande quantidade pode causar hipertrofia concêntrica no coração, a qual o tempo pode progredir para a insuficiência cardíaca. Quando o líquido se acumula rapidamente, pode ocasionar um tamponamento cardíaco agudo devido à dificuldade de enchimento do ventrículo direito durante a diástole, levando o animal à morte por choque cardiogênico. O hemopericárdio
é o acúmulo de sangue no saco pericárdico. Embora os achados consistentes para o diagnóstico de hemopericárdio sejam coágulos sanguíneos no saco pericárdico, em alguns casos em que os animais estão avançados em estados de autólise, no momento da necrópsia, o sangue não está mais coagulado, mas ainda assim está denso e viscoso. O hemopericárdio é uma alteração pouco frequente e geralmente fatal. As causas mais comuns são rupturas dos vasos e átrios, perfuração do coração, ruptura intrapericárdica da aorta e pode ocorrer em cavalos após esforço físico excessivo, rupturas dos hemangiosarcomas, dos átrios, e a consequência é o tamponamento cardíaco rápido seguido de morte súbita. Desse modo, a morte ocorre de choque cardiogênico associado à insuficiência cardíaca aguda. Na girofilariose, é causada por Girofilaria imitis, que é um nematóide conhecido como verme do coração, o qual causa doença crônica em cães, filariose canina, ou doença do verme cardíaco. É uma parasitose de distribuição mundial, principalmente em regiões costeiras de zonas tropicais e subtropicais, como é o caso do Rio de Janeiro. Já foi identificada em todas as regiões do Brasil e tem maior incidência no verão. Além do cão, o parasita pode ser encontrado em felinos e outros canídeos. No homem, que ele pode ser infectado acidentalmente. Os vermes imaturam causam nódulos granulomatosos nos pulmões. Já os parasitas adultos vivem na artéria pulmonar e no ventrículo direito do coração. Os parasitas são filariformes, finos e medem de 12 a 30 centímetros de comprimento, sendo as fêmeas maiores que os machos. A cópula ocorre na artéria pulmonar e no coração. As fêmeas vivíparas liberam as larvas microfilárias na corrente sanguínea, que são por onde se disseminam, Os hospedeiros intermediários são os mosquitos, tipo Aedes, Culex e Anopheles, que sugam as microfilárias juntos com sangue. As larvas se desenvolvem até o terceiro estágio no mosquito e são então transmitidas para o novo hospedeiro definitivo. Elas permanecem no tecido subcutâneo até alcançarem 5 centímetros de comprimento, que são quando elas são transportadas pelas veias para o coração para finalizar seu ciclo na fase adulta. Ela se manifesta clinicamente em animais intensamente parasitados. É caracterizada por tosse, dispneia, debilitação. O animal apresenta uma insuficiência cardíaca congestiva direita, com quadro de hipertrofia cardíaca e edema generalizado. O diagnóstico clínico se dá pela detecção de microfilárias no sangue ou visualização dos parasitas adultos no coração ou na artéria com auxílio de exame radiográfico. A doença se inicia como reação inflamatória na parede da artéria pulmonar devido à presença do parasita, seguida por envolvimento do ventrículo direito. Ocorre lesão das células endoteliais, provavelmente devido à irritação mecânica, aderência de plaquetas e leucócito, infiltração eosinofílica seguida de fibroplasia da íntima e hipertrofia da musculatura média. Macroscopicamente, a íntima da artéria encontra-se com aspectos irregulares, com projeções vilosas voltadas para o lúmen, lesão de característica de girofilariose. Essa lesão proliferativa ocasiona uma diminuição do lúmen e, quando ocorre em artérias pulmonares menos calibrosas, acarreta no quadro de hipertensão pulmonar. Nos pulmões podem ser observados hemosiderose, fibrose pulmonar difusa e hiperplasia do epitélio alveolar decorrente dessa hipertensão. As lesões granulomatosas multifocais devido ao embolismo de parasitas mortos em infestações muito intensas, os vermes podem ser encontrados no ato direito e na veia cava, o que resultará em flebite esclerosante, coagulação intraventricular disseminada e glomerulonefrite, membrana proliferativa de origem imunomediada, são outras lesões que podem ser encontradas associadas à girofilariose. O aneurisma é uma dilatação localizada permanente na parede do vaso atrial e é mais frequente nas artérias elásticas. Ele resulta no enfraquecimento local da parede vascular que está estendida além da sua capacidade de resistência. As causas são alterações inflamatórias ou degenerativas. São infrequentes nos animais domésticos, com exceções das lesões de S. vulgaris na artéria mesentérica de equídeos e na aorta de cães. A insuficiência de cobre em suínos tem sido descrita como causa do aneurisma. O cobre é o componente importante para essa enzima, a lisiloxidase necessária para a formação e a maturação do colágeno do tecido elástico. As principais consequências são as rupturas, que na maioria das vezes são fatais, e também podem ocorrer trombose e obstrução. Outra entidade desse grupo de alterações vasculares é o aneurisma dissecante,
que é frequentemente fatal e rara nos animais domésticos e relativamente mais frequente em aves, como perus e avestruzes. Ela é caracterizada pela dissecação aguda das artérias e que a íntima sofre a solução continuante, por onde penetra o sangue que interpõe e disseca a túnica média, produzindo um leito falso e envolvente que se estende ao longo da artéria.